A mão do homem deslizou pelo braço nu de Brenda, demorando-se em sua coxa, sob a barra curta do vestido, ali mesmo na pista de dança, à vista de todos. Frank sentiu o ar lhe faltar, a visão se estreitando diante daquela intimidade desconhecida. A risada de Brenda ecoou, clara sobre a batida pulsante da música. Só dançando, ela diria mais tarde, com o olhar frio, desafiando-o a contestar. Frank Miller sempre considerou sua vida e seu casamento com Brenda uma estrutura sólida e bem construída. Aos 43 anos, gerente de projetos em uma consultoria regional, ele valorizava a ordem e os resultados previsíveis. 15 anos com Brenda haviam se estabelecido em um ritmo confortável. Eles conheciam os hábitos um do outro, completavam as frases um do outro e compartilhavam um entendimento silencioso que parecia mais forte do que qualquer grande declaração. Naquela sexta-feira, Brenda havia mencionado um happy hour com a nova equipe do departamento de marketing. Talvez se estenda até mais tarde, acrescentou, tirando uma pequena bolsa preta do armário. Frank assentiu, com a atenção voltada para o noticiário local. Era algo comum, uma parte necessária do trabalho dela em vendas. Ele não havia dado muita importância. A filha deles, Annie, estava na casa da amiga Sarah, passando a noite na casa dela, deixando Frank com uma rara noite livre. Ele planejava ler alguns relatórios, talvez assistir a um filme antigo. Então, por volta das 9h30, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Dale Jenkins, um colega do departamento de TI. Ouvi dizer que você está livre hoje à noite. Eu e alguns colegas do escritório vamos conhecer um lugar novo, o Elevation. Ótimo lugar para networking. Apareça se estiver entediado. Frank hesitou por um instante. Fazer networking sempre lhe pareceu uma questão de sorrisos forçados e conversas superficiais, mas a ideia alternativa era uma casa silenciosa e uma pilha de papéis. Ele digitou rapidamente um texto. Estou a caminhão e pegou as chaves. Ele estacionou no estacionamento da boate um pouco depois das 10h30. Mesmo do lado de fora, o grave pulsava, fazendo vibrar os vidros do seu carro. Lá dentro, o lugar era uma caverna de luzes piscantes e música alta, já lotada de gente. Frank abriu caminho pela multidão, procurando um rosto familiar. Uma brecha na barreira humana. Ele avistou Dale perto de uma mesa alta no andar de cima, mas então um clarão preto chamou sua atenção na pista de dança principal, lá embaixo. Brenda. Ela usava um vestido que ele não reconheceu, elegante e escuro, com um corte alto na coxa. Ele observava. Uma vaga sensação de confusão se instalando em seu estômago. Ela ria, a cabeça jogada para trás, o corpo pressionado contra um homem que ele nunca vira antes. As mãos do homem estavam em sua cintura, e enquanto Frank observava, uma delas deslizou para baixo, repousando em sua coxa. Brenda não se moveu, não se afastou. Ela se entregou ao toque, o braço envolvendo o pescoço do homem, um gesto de inegável intimidade. As luzes estroboscópicas iluminavam a familiaridade natural entre eles. Uma sensação fria e pesada se instalou no peito de Frank, como uma pedra atirada na água. 15 anos de história compartilhada, de confiança silenciosa, começaram a se fragmentar em sua mente. A estrutura que ele acreditava tão sólida de repente pareceu um castelo de cartas. Seu caminho inicial até Dale se desfez. Em vez disso, Frank começou a se mover, uma marcha lenta e deliberada pela multidão pulsante, em direção à pista de dança, em direção a Brenda. Ela não o viu, perdida na música e no olhar do homem. Ele parou a poucos metros deles, logo fora da bolha de luz e movimento que os envolvia. Os olhos de Brenda encontraram os dele, e seu riso se dissipou. A surpresa endureceu seu semblante, rapidamente seguida por confusão e, por fim, um lampejo de irritação. Frank, o que você está fazendo aqui? Ela quase gritou, sua voz cortando o som grave. Sua voz era firme, quase calma demais. Eu poderia te perguntar a mesma coisa, Brenda. Isso não parece um evento de trabalho. O homem se virou, com um sorriso casual no rosto. Ele era mais alto que Frank, de compleição esguia e com uma confiança natural. Uma amiga sua, Brenda? Perguntou, seus olhos se voltando brevemente para Frank. Os ombros de Brenda enrijeceram. Frank, este é Chad Olson. Chad, este é meu marido, Frank. Ela falou rapidamente com a voz um pouco animada demais. Chad é da Apex Marketing. Acabamos de nos conhecer. Chad estendeu a mão, ainda sorrindo. Frank olhou para ela, depois para o rosto de Chad com uma expressão vazia. Ele não apertou a mão. Interessante, disse Frank com a voz monótona.
Ela nunca mencionou você. O maxilar de Brenda se contraiu. Não comece, Frank. Estamos apenas dançando. Ela lançou-lhe um olhar desafiador e em seguida fez um gesto vago. Você deveria se juntar a nós, para fazer contatos. Acho que já vi networking suficiente por hoje, respondeu Frank, sem desviar o olhar do rosto dela. Ele olhou por cima do ombro dela. Vou ficar com o Dale, lá em cima. Ele se virou e foi embora, sentindo o peso do olhar de Brenda em suas costas. A multidão se abriu ao seu redor indiferente. Quando chegou perto de Dale, seu colega o olhou de relance. Você parece que levou um soco no estômago, Frank, observou Dale, entregando-lhe uma cerveja. Frank assentiu com a cabeça, aceitando a garrafa. Algo assim. Pediu um uísque no bar e ficou ao lado de Dale, participando mecanicamente de trechos da conversa, mas seus olhos insistiam em se desviar para a pista de dança lá embaixo. Observava Brenda e Chad. Ela mantinha distância agora, mas a intimidade natural entre eles já era evidente. Por volta da meia-noite, Brenda saiu com um pequeno grupo de colegas de trabalho. Ela não olhou para cima, nem reconheceu a presença de Frank no mezanino enquanto passava bem embaixo dele. Frank ficou até 1 da manhã, bebendo aos poucos, o álcool pouco fazendo para atenuar a dor lancinante do que havia presenciado. A viagem para casa foi silenciosa, as ruas vazias. Ele estacionou na garagem, a casa escura. Lá dentro, encontrou Brenda dormindo no quarto de hóspedes. A porta entreaberta. Ficou parado na porta por um instante, depois caminhou até o quarto deles. Tomou um banho. A água quente não conseguiu aquecer o nó gelado em seu estômago. Deitado sozinho na cama grande e vazia, com o ventilador de teto girando lentamente acima dele, repassou toda a noite. O sono era uma promessa distante e ilusória. A manhã seguinte não trouxe alívio, apenas um pavor lento e crescente. Frank acordou antes do amanhecer, a imagem de Brenda e Chad ainda queimando em sua mente. Tomou banho, se vestiu e fez café, seguindo a rotina em uma casa silenciosa. Brenda saiu do quarto de hóspedes assim que os primeiros raios de sol tocaram a janela da cozinha, já vestida com roupa de corrida. Ela evitou o olhar dele, ocupando-se com uma garrafa d'água. "Preciso de ar", anunciou ela, com a voz firme, um pouco alta demais para o silêncio do local. "Para clarear as ideias. Podemos conversar depois." Sem esperar por uma resposta, saiu pela porta dos fundos e a fechou delicadamente, mas com firmeza. A atmosfera de esquiva era densa, a rejeição clara. Ela controlava o momento, preparando o terreno como costumava fazer. Frank observou a porta por um instante, o leve aroma de seus esforços matinais ainda no ar. Ele usou o tempo que ela lhe havia concedido para se recompor. Não podia se dar ao luxo de se deixar levar pelas emoções. Fatos. Precisava de fatos e precisava apresentá-los com clareza, sem acusações que pudessem ser refutadas. Sentou-se à mesa da cozinha, o café pela metade esfriando. O sol da manhã subia, projetando longas sombras pelo chão. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Por volta das 9 horas, seu telefone vibrou, assustando-o. Era uma mensagem de Gary Peterson, um amigo do departamento jurídico da empresa de Brenda, um homem que ele conhecia há anos de vários piqueniques e festas de Natal da empresa. O nome na tela lhe causou um novo sobressalto. Gary não era de mandar mensagens casuais. "Talvez você queira ver isto", dizia a mensagem. Abaixo dela, um arquivo de vídeo anexado, fazendo rondas no escritório. Frank sentiu um aperto no peito, um pressentimento de algo pior, mais pesado do que aquilo que já tinha presenciado. Deu uma batidinha no arquivo. O vídeo era curto, pouco mais de 12 segundos, e inegavelmente mais nítido do que qualquer coisa que ele tivesse conseguido montar no caos iluminado por luzes estroboscópicas da pista de dança. Foi filmado no início da noite, antes mesmo de ele chegar ao elevation, a iluminação menos forte, o ângulo mais direto. Brenda, naquele mesmo vestido preto, estava abraçada com Chad Olson. Aquilo não era dança. As mãos de Chad estavam baixas em suas costas, deslizando para seus quadris, acariciando-a. A cabeça de Brenda estava inclinada para trás, os olhos fechados, um pequeno sorriso cúmplice brincando em seus lábios. Ela sussurrou algo no ouvido de Chad, suas palavras perdidas no ruído abafado da boate, mas o gesto em si era inconfundível. Chad riu, um som caloroso e genuíno, e a puxou ainda mais para perto. Então, a mão de Brenda, com uma lentidão quase deliberada, moveu-se para guiar a mão de Chad, puxando-a de seu quadril, levando-a para cima e pressionando-a firmemente contra seu seio. Seus dedos permaneceram ali por uma fração de segundo.
um convite silencioso, uma afirmação clara. Frank assistiu 2 vezes, depois uma terceira. A fria realidade o atingiu em cheio, gelando-o até os ossos. Não se tratava de um mal-entendido. Não era uma interpretação errônea de uma dança noturna. Era um ato de intimidade inegável e flagrante, transmitido ao vivo para qualquer pessoa com um celular. A humilhação era uma dor física, um latejamento surdo atrás dos olhos. Sua vida cuidadosamente construída, o casamento sólido em que acreditara, desmoronaram em pó. A confiança silenciosa que cultivara por 15 anos parecia uma piada. Ele estava diante de uma mentira, uma elaborada encenação que acontecia, invisível, bem debaixo do seu nariz. Ele ficou sentado ali, encarando o vídeo pausado na tela, o rosto sorridente de Brenda congelado em cumplicidade. O mundo lá fora parecia encolher, os sons comuns da manhã de sábado distantes e irrelevantes. O café estava completamente frio agora. Quando Brenda voltou, quase 1 hora depois, com o forte cheiro de suor ainda impregnado nela, misturando-se ao ar fresco da manhã, Frank ainda estava à mesa. Ele não ergueu os olhos imediatamente, esperando que ela se aproximasse e tirasse os tênis de corrida perto da porta. Ela entrou na cozinha, com um leve rubor nas bochechas devido ao exercício. Melhor, disse ela, pegando um copo d'água. Certo, então, sobre o que precisamos conversar. Seu tom ainda era muito alegre, muito informal. Frank finalmente ergueu a cabeça, o olhar firme, sem demonstrar qualquer emoção. Ele mostrou o celular. O vídeo continuava pausado no rosto sorridente de Brenda, sua mão guiando a de Chad. Gostaria de explicar isso, Brenda. Os olhos de Brenda se arregalaram ao se concentrar na tela. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o pálido. Sua compostura, cuidadosamente mantida durante toda a manhã, se desfez instantaneamente. O copo d'água escorregou de sua mão, batendo com força na bancada, mas ela o segurou antes que caísse. Sua respiração falhou. Ela gaguejou, a voz repentinamente fraca. Onde você conseguiu isso? Brenda tentou alcançar o telefone, sua mão se estendendo rapidamente, mas Frank foi mais rápido, puxando-o de volta. Ele manteve o olhar fixo nela. Está circulando, Brenda, repetiu ele, a voz desprovida de raiva, apenas de uma constatação fria e dura. No seu escritório, Gary me enviou. A luta pareceu abandoná-la. Ela afundou no sofá, os joelhos cedendo, o rosto enterrado nas mãos. Seus ombros começaram a tremer. Não é o que parece, Frank, murmurou entre as palmas das mãos, a voz embargada por algo que soava como desespero. Frank estava de pé sobre ela, o telefone ainda em sua mão, a imagem dela guiando a mão de Chad ainda na tela. Parece exatamente que minha esposa está me traindo, afirmou ele com a voz plana e firme. E pela sua cara, Brenda, você estava gostando. Ela ergueu a cabeça então, os olhos vermelhos e inchados. Foi um erro, Frank. Um erro estúpido, muito estúpido. Bebi demais. Você sabe como podem ficar esses momentos de descontração. Foi um momento de fraqueza. Um momento? Frank retrucou, a palavra com gosto de cinzas na boca. Um momento com a mão dele no seu seio? Um momento que você planejou mentindo sobre um happy hour do trabalho? Aquele que você disse que poderia se estender? Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, pesadas e inegáveis. Quem é Chad Olson, Brenda? E há quanto tempo esse momento de fraqueza vem acontecendo? Ela hesitou, o olhar percorrendo a sala, evitando o dele. Ele é um novo gerente de contas, da Apex Marketing. Acabamos de começar a trabalhar em um grande projeto com eles. Ela torceu as mãos. Temos tomado uns drinks de vez em quando, sempre relacionados ao trabalho, nos últimos 6 meses mais ou menos. 6 meses. O número pairava no ar, um novo peso para o fardo já esmagador. Frank sentiu um aperto familiar no peito. Bebidas ocasionais, repetiu em voz baixa. E nunca passou de flerte, suponho. Até aquela noite? Seu tom era permeado por um ceticismo discreto que ela não podia deixar de perceber. Ele a observou, procurando qualquer sinal, qualquer lampejo de honestidade, mas sua expressão era cautelosa. Seu remorso parecia frágil, quase ensaiado. Não, Frank, sério. Só flertando. Só uma brincadeira no começo. Nunca significou nada. Até sexta-feira. Ela torceu as mãos novamente, parecendo pequena no sofá enorme. Divertido, ele repetiu, ruminando a palavra em sua mente. Lembrou-se dos comentários dela nas semanas anteriores. A indiferença casual em relação à sua aparência, o interesse repentino por roupas novas. O novo vestido preto, então.
disse ele gesticulando vagamente. Aquele que você comprou semana passada e me disse que era só para apresentações de trabalho. O novo corte de cabelo também, diferente do seu habitual. Ele a olhou com uma expressão indecifrável. Você planejou isso, Brenda. Você não simplesmente se deparou com um momento por acaso. Você se preparou para isso. Sua voz falhou ligeiramente. Um tremor quase imperceptível que traiu a calma cuidadosamente construída. Eu pensei que tivéssemos construído algo, Brenda. Algo real. 15 anos. Anne. Tudo isso. Eu pensei que significasse alguma coisa. Ela começou a chorar, lágrimas verdadeiras escorrendo pelo rosto. Oh, Frank, por favor, me desculpe. Eu errei feio, muito feio mesmo. Por favor, me perdoe, nunca mais vai acontecer. Eu juro. Eu não sei o que me deu. Sua voz era um sussurro embargado, um pedido de socorro. Ele não sentia nada além de um profundo e amargo ressentimento. As palavras soavam vazias, uma atuação. Ele já a vira atuar antes, para clientes, para o chefe, para os professores de Anne. Desta vez, não era diferente. Você não apenas me desrespeitou, disse Frank com a voz plana, sem emoção. Você desrespeitou toda a nossa vida, tudo o que construímos, tudo em que acreditávamos. Ele a observava, as lágrimas ainda caindo. Havia uma pergunta que ele precisava fazer, uma pergunta que parecia uma incisão cirúrgica. Você o ama, Brenda? Esse Chad Olson? Ela ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados com o que parecia ser genuíno horror. Não, de jeito nenhum. Frank, como você pôde sequer perguntar isso? Eu te amo você, eu amo nós, ele não é nada. Apenas uma distração. Uma distração, repetiu Frank, a palavra com um gosto ainda pior do que diversão. Ele olhou ao redor da sala de estar, para as fotos na lareira, para a poltrona gasta onde sempre se sentava, para os contornos tênues na parede onde costumava ficar a régua de crescimento de Anne. Tudo parecia contaminado. As palavras dela, seus pedidos de desculpas, soavam frágeis e pouco convincentes diante da dura realidade do vídeo, dos fatos frios e concretos. Ele precisava de espaço, precisava de tempo para pensar, para processar essa nova e dolorosa verdade. Preciso de um tempo, disse ele, com a voz cansada. Não consigo olhar para você agora. Durma no quarto de hóspedes esta noite. Preciso ficar sozinho. Ela começou a estender a mão para ele, o rosto contorcido por um novo desespero. Frank, por favor, não! Ele recuou, um passo reflexivo para longe dela, a ideia de seu toque, depois do que vira, repentinamente repugnante. A distância entre eles nunca parecera tão vasta. Os dias que se seguiram à confissão de Brenda mergulharam num silêncio tenso, um pesado manto de palavras não ditas que preenchia cada canto da casa. Frank seguia a rotina do trabalho, das refeições e das tarefas noturnas como que num torpor, com os pensamentos girando em torno da traição. Brenda permanecia no quarto de hóspedes. Sua presença um fantasma, uma lembrança constante do abismo que se abrira entre eles. Para Anne, eles mantinham uma fachada frágil. Brenda forçava um sorriso radiante, perguntando sobre a escola. Frank mantinha a voz calma, discutindo as tarefas de casa, mas a tensão era palpável, um zumbido baixo em cada conversa. Anne, observadora e sensível, percebeu a mudança. Certa noite, depois que Frank a ajudou com um problema de matemática, ela olhou para ele com a testa franzida. Papai, começou ela hesitante. Você e a mamãe estão brigando? Frank ajoelhou-se ao lado dela, forçando um sorriso tranquilizador que não sentia. Não, querida, mentiu suavemente. Estamos apenas resolvendo algumas coisas de adultos. Está tudo bem. Ele se odiava pelas palavras, pelo engano, mas não conseguia se obrigar a expor a feiura da situação para ela. Ainda não. A frágil paz se despedaçou algumas tardes depois. Anne estava em casa, vinda da escola, usando o antigo tablet de Brenda para um trabalho de história, já que seu próprio laptop havia quebrado no início da semana. Frank estava na garagem, mexendo em uma pinça de freio solta em sua caminhonete. Ele ouviu um suspiro repentino e agudo vindo da cozinha, seguido por um estrondo. Ele voltou para dentro e encontrou Anne parada perto do balcão, o rosto pálido, o tablet apertado na mão. Seus olhos estavam arregalados, cheios de lágrimas. Uma notificação brilhava na tela, bem visível. Era uma mensagem de texto, claramente visível mesmo de onde Frank estava. Pensando em você, Becca. A noite passada foi incrível. X. E abaixo, o nome do remetente, Chad Olson. Anne ergueu os olhos.
sua inocente confusão rapidamente se transformando em horror. Ela conhecia o nome. Brenda havia mencionado Chad casualmente algumas vezes, como um novo colega ou um contato de cliente. Mas Becca, e a noite passada foi incrível? Brenda, que estava dobrando roupa na sala, ouviu a comoção. Ela correu para a cozinha e seus olhos imediatamente se fixaram no tablet na mão trêmula de Anne. Seu rosto empalideceu. Mãe? Perguntou Anne com a voz trêmula, quase um sussurro. Quem é Chad? O que isso significa? A compostura de Brenda evaporou completamente. Ela se lançou sobre si mesma, arrancando o tablet das mãos de Anne. Anne, não é nada, querida. É um mal-entendido. Só um número errado, talvez. Ou uma brincadeira. Suas palavras saíram atropeladas num turbilhão frenético, desesperadas e pouco convincentes. Mas o estrago já estava feito. O rosto de Anne se contorceu, a confiança inocente em seus olhos visivelmente se despedaçando. Ela ouvira as mentiras frenéticas da mãe, vira o pânico. Você está mentindo! Gritou com a voz embargada. Empurrou Brenda, saiu correndo da cozinha e subiu as escadas, batendo a porta do quarto. O clique da fechadura ecoou pela casa repentinamente silenciosa. Frank ficou paralisado, observando Brenda, que agora tentava freneticamente apagar a notificação da tela do tablet com as mãos tremendo. Ele sentiu um frio na espinha. Era isso. O que aconteceu? Perguntou Frank com a voz baixa e firme, embora uma onda de raiva protetora começasse a ferver dentro dele. Brenda se virou, o rosto contorcido em angústia. Anne, ela viu uma mensagem do Chad. Ai, Frank, o que eu vou fazer? Sua voz estava embargada pelo medo, mas era medo por si mesma, não por Anne. Ele caminhou até a porta de Anne e bateu de leve. Anne, querida, é o papai. Você pode abrir a porta? Apenas soluços abafados respondiam do nada. Ele podia ouvi-la chorando, com o coração partido, confusa. O som dilacerou algo profundo dentro dele. Não era mais apenas uma sensação silenciosa de decepção ou mágoa. Era uma raiva crua e visceral. As ações de Brenda o ultrapassaram o casamento deles e feriram diretamente a filha. A inocência de Anne, sua fé nos pais, foram despedaçadas por uma única mensagem de texto, enviada sem pensar. Ele olhou para Brenda, parada impotente no corredor, com o tablet ainda nas mãos. A ideia do divórcio, que antes era uma possibilidade dolorosa e distante, algo que ele temia enfrentar, agora se solidificava em sua mente. Não se tratava mais apenas deles. Tratava-se de proteger Anne, de reconstruir uma base sólida para ela, mesmo que isso significasse destruir tudo primeiro. A decisão parecia fria, dura e absolutamente necessária. Mais uma noite em claro se estendeu até o amanhecer. O rosto de Anne, banhado em lágrimas, gravado em sua memória, tornou-se um lembrete poderoso e constante do dano colateral que Brenda havia causado. Ele permaneceu deitado na escuridão silenciosa, o peso de tudo oprimindo-o. Repassou mentalmente os pedidos de desculpas de Brenda, seus apelos frenéticos por perdão, e os enxergou como realmente eram: egoístas, uma tentativa desesperada de preservar sua vida confortável, não uma compreensão genuína da profunda ferida que havia aberto. Ela ainda não havia compreendido a dimensão de sua traição, não apenas a ele, mas também à filha deles, ao próprio alicerce de sua família. Sua determinação, antes uma semente fria, começou a se fortalecer. Ele começou a pesquisar discretamente advogados de divórcio, tarde da noite, debruçado sobre o laptop. Precisava de alguém pragmático, alguém que entendesse as complexidades do direito de família. Certa tarde, enquanto tomava café, perguntou a Dale: por acaso você conhece algum bom especialista em direito de família? É para um amigo meu. Está passando por alguns problemas. Dale o olhou com um olhar penetrante, percebendo a gravidade nas palavras cautelosas de Frank. Tudo bem, Frank? Perguntou, com a voz mais suave que o habitual. Frank apenas balançou a cabeça levemente. Problemas familiares, respondeu. Uma resposta vaga que abrangia tudo e nada ao mesmo tempo. Dale lhe deu um nome e um número de telefone sem mais perguntas, apenas um aceno de cabeça solidário. Frank começou a documentar tudo meticulosamente. Guardou o vídeo que Gary havia enviado, imprimiu as mensagens de texto de Chad e até criou um diário pessoal onde anotava as confissões de Brenda, suas explicações defensivas, as datas e horários. Ele percebeu que não estava buscando vingança. Estava construindo um caso, uma narrativa clara do que havia acontecido,
pelo bem de Anne e pelo seu próprio. Seu primeiro encontro com Carl, o advogado recomendado por Dale, foi revelador. Carl era um homem perto dos 60, com um jeito calmo e ponderado, e um olhar que já tinha visto de tudo. Ele ouviu pacientemente, anotando enquanto Frank contava a história. A chave aqui, disse Carl, recostando-se na cadeira, é estabelecer um padrão claro de infidelidade e, mais importante, seu impacto direto em sua filha. A guarda será fundamental. Precisamos proteger seu patrimônio, Sr. Miller, mas, acima de tudo, precisamos proteger Anne. Ele explicou a importância de uma narrativa clara, da documentação, do impacto psicológico em uma criança. Frank saiu do escritório sentindo uma estranha mistura de pavor e determinação sombria. Ele sabia que precisava dar uma chance a Brenda, uma chance genuína por Anne, se não por ele mesmo. Acho que deveríamos fazer terapia, Brenda, disse ele a ela certa noite com a voz cuidadosamente neutra. Pelo bem da Anne, para tentar entender o que aconteceu, o que podemos fazer. Brenda concordou, com um lampejo de alívio nos olhos, provavelmente na esperança de que isso amenizasse as coisas, o fizesse esquecer. Mas as sessões de terapia foram um desmoronamento lento e doloroso. A participação de Brenda era morna, muitas vezes defensiva. Ela culpava as longas horas de trabalho, o estresse, até mesmo Frank por ser distante e focado demais em seus próprios projetos. Ela minimizava suas ações, retratando Chad como um paquerador agressivo de quem ela lutava para se defender. A terapeuta, uma mulher de voz suave chamada Dra. Evans, ouvia atentamente. Após algumas sessões, ela se encontrou com Frank a sós. Brenda não está demonstrando verdadeiro remorso, Frank, observou a Dra. Evans gentilmente. Ela está se esquivando, racionalizando. Ela se vê como vítima das circunstâncias, não como a autora de suas escolhas. Isso confirmou o que Frank já suspeitava. Brenda não estava mudando. Ela não estava verdadeiramente arrependida do que fez, apenas por ter sido pega. Chegou a hora. Frank preparou um acordo de separação simples, redigido com a ajuda de Carl. Apresentou-o a Brenda numa noite, algumas semanas após a primeira sessão de terapia. Estavam na sala de estar, a televisão ligada, exibindo um programa que Anne assistia no quarto dela. O som era um zumbido distante. Acho melhor você se mudar por um tempo, Brenda, disse Frank, entregando-lhe o documento. Temporariamente, precisamos de espaço. Este é um acordo de separação. Brenda encarou o documento, depois olhou para ele, o rosto se contorcendo em descrença, e depois em fúria. Você está falando sério? Vai fazer isso? Por causa de um erro? Vai destruir nossa família por causa de um erro estúpido? Sua voz se elevou estridente. Um erro que partiu o coração da nossa filha, Brenda, retrucou Frank com a voz firme, sem qualquer traço da fragilidade anterior. A lembrança das lágrimas de Anne ainda estava muito recente, muito dolorosa. Você parece ter se esquecido dessa parte. Isso é meu. Para casa também, Frank. Eu não vou embora. Você não pode simplesmente me expulsar. Ela gritou com o rosto vermelho e as mãos cerradas em punhos. Frank olhou para ela, para a raiva em seus olhos, para a completa falta de compreensão. Ele percebeu então, com uma certeza arrepiante, que uma resolução pacífica não era apenas difícil, era impossível. Não haveria uma separação tranquila e civilizada. A luta, ele compreendeu, estava realmente, irrevogavelmente declarada. Você está vendo os primeiros movimentos em um jogo de alto risco. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O acordo de separação, que outrora representava uma esperança de uma saída pacífica, agora jazia descartado. Frank, seguindo o conselho de Carl, entregou formalmente os papéis do divórcio a Brenda. Alegou diferenças irreconciliáveis, mas também, crucialmente, conduta conjugal inadequada, uma medida deliberada e necessária para proteger seus interesses e o futuro de Anne. A resposta de Brenda foi imediata e furiosa. Ela contratou sua própria advogada, uma mulher perspicaz e agressiva chamada Diane, conhecida por sua tenacidade. A mensagem de Brenda era clara. Ela lutaria pela casa, por uma indenização substancial, por cada pedacinho dela. A batalha judicial, como Carl havia previsto, rapidamente se tornou desagradável. Diane não perdeu tempo. Em seus documentos iniciais, ela descreveu Frank como controlador, emocionalmente distante e até mesmo sutilmente abusivo. Desentendimentos passados foram distorcidos em narrativas sobre a frieza de Frank
e seu suposto descaso pelos sentimentos de Brenda. Cada discussão conjugal banal foi desenterrada, aprimorada e apresentada como prova da culpa de Frank. Era uma tática calculada, planejada para desviar a atenção das próprias ações de Brenda. Mas Frank tinha Carl, que estava igualmente preparado. Carl apresentou metodicamente o vídeo, as mensagens de Chad e as anotações detalhadas de Frank sobre as confissões de Brenda e sua constante falta de remorso durante a terapia. As evidências da infidelidade de Brenda, claras e inegáveis, desmascararam as tentativas de Diane de retratar Frank como o vilão. O processo de divórcio, antes uma angústia privada, começou a invadir suas vidas. Sussurros começaram a circular em seus círculos sociais. No trabalho, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Frank percebia colegas o encarando com uma mistura de pena e especulação. A situação de Brenda era ainda pior. O vídeo, que antes circulava pelo escritório, agora era um segredo aberto. Seus eventos de networking profissional, antes motivo de orgulho, agora carregavam um peso enorme de ironia e julgamento. As pessoas evitavam seu olhar. As conversas se calavam quando ela passava. Chad Olson, o catalisador de tudo isso, simplesmente desapareceu. Frank ouviu dizer que ele havia sido transferido discretamente para outro departamento dentro da Apex Marketing, ou talvez tivesse deixado a empresa de vez, sua breve e destrutiva presença sumindo sem deixar rastro. Brenda começou a sofrer reveses profissionais significativos. Uma promoção que ela almejava abertamente, um passo crucial em sua carreira, foi concedida a um colega mais jovem e menos experiente. Suas vendas despencaram. Sua reputação, antes impecável, agora estava manchada pelo escândalo, e ela culpava Frank, sem sombra de dúvida. "Você está fazendo isso comigo!" ela gritou durante uma sessão de mediação particularmente cruel. "Você está arruinando minha carreira, minha reputação. Tudo por causa de um pequeno erro." Seu rosto estava vermelho, sua voz trêmula de fúria, não de remorso. Frank, embora exausto, manteve a calma. Olhou para ela e depois para Carl, que apenas assentiu. Frank mostrou uma cópia impressa das anotações da conselheira, detalhando a constante evasiva de Brenda e sua recusa em reconhecer a gravidade da traição. "Não se trata de ruína, Brenda", disse Frank, com a voz calma mas firme. "Trata-se de consequências, e você ainda parece não entendê-las." A consequência mais dolorosa, no entanto, foi para Anne. Presa no fogo cruzado implacável da justiça, seu semblante antes radiante se tornou sombrio. Suas notas, geralmente excelentes, começaram a cair. Ela passava mais tempo sozinha em seu quarto, se isolando dos amigos, seu riso substituído por um silêncio taciturno e melancólico. Ela odiava chegar em casa e encontrar atenção, as acusações veladas. Frank a observava com o coração apertado. Imediatamente decidiu levá-la à terapia, encontrando um especialista que trabalhava com filhos de pais divorciados. Ele a levava às sessões 2 vezes por semana e, sentado na sala de espera, lia um livro que não conseguia se concentrar. Seu foco, cada vez mais, passou a ser exclusivamente o bem-estar de Anne. O desgaste emocional era imenso. A raiva, a mágoa, a profunda sensação de perda. Mas, a cada vez que via os olhos atormentados de Anne, lembrava-se do porquê de estar fazendo aquilo. Não se tratava apenas de fazer justiça para si mesmo. Tratava-se de proteger sua filha, garantir seu futuro e mostrar-lhe que a integridade, mesmo diante de uma traição brutal, ainda importava. Ele permaneceu firme. As despesas com advogados começaram a se acumular, com envelopes volumosos chegando semanalmente, drenando a conta conjunta do casal a um ritmo alarmante. O pouco que restava da pretensão de civilidade de Brenda desapareceu sob a pressão financeira. Suas exigências tornaram-se mais desesperadas, mais absurdas, cada uma delas uma nova facada no estômago de Frank. Ela queria a casa, uma parte substancial de sua pensão e uma pensão alimentícia que garantisse que seu estilo de vida permanecesse intacto. Frank, com a orientação de Carl, reagiu. Ele passou semanas analisando extratos bancários, registros de cartão de crédito e contas conjuntas. O que ele descobriu foi um padrão de gastos secretos, pequenos no início, depois maiores, sempre categorizados de forma vaga, frequentemente coincidindo com as viagens de trabalho ou eventos de networking de Brenda. Ele encontrou recibos de restaurantes, reservas de hotéis e compras de presentes, todos claramente ligados a Chad. Frank apresentou as provas a Carl, que, por sua vez,
as apresentou no tribunal. Essa documentação meticulosa da negligência financeira de Brenda, diretamente ligada ao seu caso extraconjugal, enfraqueceu ainda mais sua posição, pintando um quadro de engano calculado. As consequências sociais se intensificaram. As amigas que antes apoiavam Brenda, as mulheres com quem ela almoçava e em quem confiava, começaram a se distanciar. As ligações não eram atendidas. Os convites cessaram. Ninguém queria ser pego no fogo cruzado tóxico de um divórcio conturbado, especialmente um que envolvia infidelidade pública. Brenda, antes o centro de um círculo social agitado, se viu cada vez mais isolada em sua comunidade suburbana. Ela estava frequentemente sozinha, a casa espaçosa, silenciosa demais, sem o burburinho habitual. Frank, no entanto, encontrou uma força silenciosa e inesperada em seu próprio círculo. Daley continuou a oferecer apoio discreto no trabalho, um aceno de cabeça, um breve "Como está a Annie?". Gary Peterson, da empresa de Brenda, ocasionalmente lhe enviava dicas anônimas, informações que ajudavam Frank a se preparar para o próximo passo de Brenda. Esses pequenos gestos, muitas vezes silenciosos, eram uma tábua de salvação. Após analisar as provas iniciais, o tribunal emitiu uma decisão preliminar favorável ao pedido de Frank pela guarda de Annie. O juiz citou a instabilidade de Brenda, seus acessos de raiva no tribunal e suas ações documentadas como motivos de preocupação em relação à residência principal de Annie. Foi uma pequena vitória, mas significativa. A resposta de Brenda à decisão foi rápida e vingativa. Ela retaliou fazendo falsas acusações contra Frank aos serviços sociais, alegando negligência e abuso emocional. As alegações foram investigadas minuciosamente, pois Carl havia aconselhado Frank a cooperar plenamente e foram rapidamente descartadas. Mas o ato em si foi uma revelação arrepiante do desespero de Brenda. Carl garantiu que essas alegações infundadas fossem documentadas, desacreditando ainda mais o caráter de Brenda aos olhos do tribunal. Então veio a ligação de Carl informando que a empresa de Brenda, a Apex Marketing, havia iniciado uma investigação interna sobre sua conduta. Os rumores, o vídeo, os processos judiciais oficiais, tudo se somava. Seu emprego, antes motivo de orgulho e alegria, agora estava em risco. O peso de suas escolhas, o efeito cascata daquele momento de fraqueza, começou a oprimir Brenda completamente. Ela estava perdendo o controle não apenas de sua vida, mas de toda a sua trajetória. Durante as conversas mediadas, Frank percebeu momentos que pareciam de genuíno arrependimento nos olhos dela, um lampejo de algo cru e exposto. Mas esses momentos foram fugazes, rapidamente ofuscados pelas ondas familiares de raiva, seguidas por uma densa nuvem de autopiedade. Ela não estava arrependida do que fez, não de verdade. Ela estava arrependida das consequências que agora era obrigada a suportar. Frank, embora ainda profundamente magoado com o desmoronamento de sua vida, começou a perceber o preço a pagar pelas escolhas dela. Era uma justiça fria e implacável, desprovida de satisfação, mas necessária. Seu foco permaneceu em Annie. Ele pressionou por um acordo que priorizasse a estabilidade dela, garantindo seu bem-estar emocional e físico, e lutou para proteger sua própria segurança financeira a longo prazo, sabendo que seria o único responsável pelo futuro da filha. As sessões de terapia de Annie se tornaram uma janela para a dor e a confusão profundas que haviam se enraizado dentro dela. Ela era uma criança quieta por natureza, mas com sua terapeuta, aos poucos revelou o profundo sentimento de traição. Não era apenas o caso em si que a magoava, mas as camadas de mentiras, o colapso repentino de sua família, a mudança inexplicável no mundo de seus pais. Ela se sentia presa, sem saber em quem confiar e lutando com a consciência de que as pessoas em quem mais confiava poderiam se desfazer com tanta facilidade. Frank dedicou-se inteiramente a Annie, estava presente em todas as peças da escola, em todas as reuniões de pais e professores, em todos os jogos de futebol. Ajudava com a lição de casa, preparava o jantar, lia histórias para ela dormir. Tornou-se uma presença constante e inabalável, uma âncora sólida em seu mundo turbulento. Encontrava as palavras certas, explicando cuidadosamente, em termos que sabia que ela entenderia, que as escolhas de Brenda eram exclusivamente dela e que nada daquilo, absolutamente nada, era culpa de Annie. Lembrava-a diariamente de que a amava incondicionalmente e que sempre estaria ao seu lado.
A visita de Brenda a Anne foi, como era de se esperar, tensa. A relutância de Anne era palpável. Ela arrastava os pés, seus olhos buscando os de Frank antes de caminhar lentamente até o carro de Brenda. Brenda, ainda propensa à defensiva, frequentemente tentava persuadir Anne, tentando amenizar a situação, o que só parecia afastá-la ainda mais. Às vezes, Anne simplesmente se recusava a ir. "Quero ficar com você, pai", sussurrava, agarrando-se à perna dele, sua voz pequena e firme. Frank lidava com esses momentos com uma compaixão gentil por Anne, enquanto responsabilizava Brenda, de forma discreta, porém firme pelos sentimentos da filha. Ele não permitia que Brenda manipulasse Anne ou a ele para que se sentissem culpados. Brenda, agora morando em um apartamento menor do outro lado da cidade, demonstrava claramente seu sofrimento. A perda da casa, do status social e de grande parte da segurança financeira a afligia profundamente. Frank ouviu alguns boatos por meio de conhecidos em comum. Seu emprego era instável, seus novos relacionamentos superficiais, sem a profundidade e a confiança que antes eram garantidas. A comunidade que um dia a admirara agora a ignorava em grande parte. Frank sentia um profundo cansaço nos ossos, uma exaustão profunda pelas constantes batalhas judiciais, a tensão emocional, o esforço descomunal para manter tudo à tona para Anne. Mas, entrelaçada a esse cansaço, havia uma força silenciosa e resiliente. Ele havia protegido Anne, ele havia guiado sua pequena família através da tempestade. E lentamente, eles começavam a ver o céu clarear. Ele ocasionalmente via Brenda nos eventos escolares de Anne, o concerto de primavera, a reunião de pais e mestres. As interações entre eles eram frias, formais. Breves acenos de cabeça, trocas de palavras educadas e sem significado sobre a agenda de Anne. O peso de sua própria dor ainda estava presente, uma angústia surda que surgia em momentos de silêncio, mas agora estava entrelaçada com um senso de propósito claro. Sua vida não era mais sobre ele e Brenda, era sobre Anne. Ele encontrou consolo no trabalho, dedicando-se a novos projetos, sentindo uma sensação de controle e realização. Encontrou-o também na reconstrução da vida familiar, criando novas rotinas e estabelecendo uma sensação de normalidade na tranquilidade da casa. E encontrou-o de forma mais profunda nas rotinas simples da paternidade, ajudando Anne com o projeto da feira de ciências, ouvindo-a falar sobre o seu dia, vendo-a rir de um filme bobo. Lentamente, imperceptivelmente a princípio, Anne começou a se curar. A terapia, o apoio inabalável de Frank, a estabilidade que ele proporcionava. Tudo isso começou a reconstruir seu mundo fragmentado. Ela começou a rir mais, a se reconectar com os amigos, a tirar boas notas novamente. Frank a observava com um orgulho silencioso crescendo em seu peito. Ele percebeu que, embora seu casamento tivesse terminado definitivamente, seu papel como pai, como protetor e guia de Anne, era mais crucial agora do que nunca. O decreto final chegou pelo correio, um envelope grosso selando o fim de 15 anos. O divórcio estava finalizado. Frank obteve a guarda principal de Anne, um alívio profundo que o atingiu em cheio, uma sensação que ele nem sabia que estava ansiando. Brenda recebeu um regime de visitas estruturado, claramente definido e inegociável, essencial para a rotina de Anne. O acordo financeiro, refletindo a visão negativa do tribunal sobre a conduta conjugal inadequada de Brenda e suas subsequentes tentativas de obstrução, deixou-a com consideravelmente menos do que ela havia inicialmente exigido, ou provavelmente esperava. Brenda tentou se reerguer, encontrou um novo cargo menos importante em uma empresa menor, fora dos limites da cidade, um passo atrás em relação à sua posição anterior. Frank ouviu dizer que era na área de vendas, mas os eventos de networking eram poucos e os clientes menos prestigiosos. Eventualmente, ela se mudou para mais longe, buscando um novo começo em outra cidade. Sua presença na vida de Anne tornou-se mais esporádica, marcada por telefonemas ocasionais e visitas de fim de semana menos frequentes. Frank garantiu que Anne sempre tivesse a opção de se comunicar com a mãe, mas nunca a pressionou. Deixou que Anne ditasse os termos daquele relacionamento, sabendo que ele precisava se curar em seu próprio tempo. Lentamente e com firmeza, Anne começou a prosperar de verdade. Suas notas voltaram a subir e em seguida superaram os níveis anteriores. Ela se reconectou com os amigos
e sua risada ecoou pela casa mais uma vez. Frank a observava com uma satisfação silenciosa crescendo dentro dele. A estabilidade, a previsibilidade, o apoio inabalável que ele lhe proporcionava haviam lhe dado uma base sólida para se apoiar. Os anos se passaram, as arestas da traição se suavizaram, embora as cicatrizes permanecessem. Frank frequentemente refletia sobre os acontecimentos, compreendendo o impacto profundo e duradouro das escolhas de Brenda. Não apenas sobre ele, mas também sobre Anne. Ele aprendeu a confiar novamente, com cautela e deliberação. Namorava ocasionalmente, conhecendo mulheres no trabalho ou entre amigos, mas abordava cada novo relacionamento com um olhar criterioso, priorizando o caráter e a integridade em detrimento do charme superficial. A experiência o tornara mais íntegro, mais grato pela conexão genuína e muito menos tolerante à falsidade. Ele se portava com uma dignidade serena, tendo enfrentado a tempestade com integridade e protegido sua filha acima de tudo. A espaçosa casa, outrora símbolo de seu casamento despedaçado, transformou-se em um refúgio de paz para ele e Anne. Estava repleta de suas risadas, seus trabalhos escolares e a aconchegante desordem da vida que compartilhavam. Frank ensinou a Anne a importância da honestidade, da confiança e da compreensão de que toda ação tem consequências. Ele não pregava, ele vivia isso, deixando que a experiência compartilhada fosse a lição. Ele via Brenda ocasionalmente, à distância, durante a formatura do ensino médio de Anne, ou uma vez, rapidamente, em um supermercado. Ele notou as mudanças em seu rosto, a maneira como seus ombros pareciam carregar um peso diferente. Ele viu o preço que ela finalmente pagou, um preço muito maior do que qualquer acordo financeiro. Frank reconheceu que a verdadeira felicidade não vinha da validação externa, do sucesso na carreira ou da aprovação de um círculo social. Ela vinha da paz interior, da certeza de ter feito o seu melhor e, mais profundamente, do amor incondicional que compartilhava com sua filha. Sua história terminou não com um desejo de vingança, mas com uma resiliência silenciosa, a reconstrução lenta e deliberada de uma vida e o vínculo duradouro entre um pai e sua filha, ali mesmo, no coração do país. A vida, como costuma acontecer, seguiu em frente. Frank e Anne se adaptaram à sua rotina, e a casa deixou de ser um campo de batalha para se tornar um lar. Os papéis do divórcio, antes motivo de amarga discórdia, agora estavam arquivados, uma lembrança fria de um capítulo encerrado. Os telefonemas e visitas esporádicos de Brenda deixaram de ser motivo de ressentimento e passaram a representar uma conexão distante e formal com a filha. Frank garantiu que Anne sempre se sentisse ouvida, sem jamais ser pressionada a preencher uma lacuna que ela não havia criado. Ele olhou para Anne agora, uma jovem mulher trilhando seu próprio caminho, e viu a força que ela havia conquistado, forjada pelo fogo que ambos haviam atravessado. Seu próprio coração, antes despedaçado, havia se curado lentamente, não perfeitamente, mas com firmeza. A traição havia aberto um espaço dentro dele, uma compreensão silenciosa, uma profunda apreciação pelo genuíno, pelo honesto. Ele entendia que algumas lições são duras e que o preço de certas escolhas ressoa muito tempo depois do ato inicial. O que restava era a dignidade serena de uma vida reconstruída, tijolo por tijolo, com cuidado, na paisagem resiliente do meio-oeste americano.